Olá, muito boa noite. Estamos iniciando um mês lindo. Estamos vindo com novidades. Então, boa noite. Boa noite, Serginho. Boa noite, Cristiano. Se vocês puderem encaminhar essa live vai ser com uma pessoa muito especial hoje, a convidada da semana. Boa noite, Júlio. Então, quem já puder encaminhando aqui, direcionando para as pessoas. É um prazer muito grande quando ela aceitou. Lembrando a todos vocês aqui, quem não me conhece ainda, meu nome é Lívia Cavalcante, junto com você mais servidor. Eu sou coach de carreira, então trabalho justamente fazendo desenvolvimento e capacitação de pessoas que querem buscar realização profissional e pessoal. Então, junto com Você Mais Servidor, quem ainda não estiver nos seguindo lá no Você Mais Servidor, pode seguir, vai ter muito conteúdo lá. Vamos ter bastante sorteio, dinâmicas, sempre falando de soft skills para apoiar você que está buscando passar na aprovação do concurso público, principalmente nesse momento hoje, né, que todos nós estamos passando com relação ao isolamento social, como manter o foco, como ter disciplina. E ao longo das semanas agora nós dividimos por tema, baseado na solicitação de vocês. Então essa semana nós vamos estar falando do foco. Então nós teremos live às 8 horas da noite, também atendendo ao pedido de vocês, ao longo de todas essas 15 lives que eu venho fazendo desses últimos 2, 3 meses, sempre com convidados relevantes, sempre com convidados para te apoiar na parte técnica. Na parte técnica, a Folha já faz um trabalho brilhante e agora nós vamos também trazer a parte da inteligência emocional. Então, para você que quer compreender como as ferramentas de coaching podem te apoiar, como desenvolver as habilidades emocionais, o nosso time está desenvolvendo matéria, tanto no Instagram da Folha Dirigida, quanto no blog da Folha Dirigida, e vocês serão muito bem-vindos aqui conosco. A convidada de hoje é a doutora Adriana. A Adriana Belém é a nossa primeira convidada desse mês. Nós já estamos fazendo trabalho ao longo dessas semanas. E hoje nós começamos com uma pessoa que alcançou a carreira pública com sucesso. Então, para quem não conhece, ela começou como carcereira e hoje em dia ela é uma das delegadas mais respeitadas do Rio de Janeiro. Aqui, referência para muitos. Doutora Adriana já entrou? Já. Então, aqui, quem quiser mandar. Então, pode estar mandando que enquanto a Adriana estiver respondendo Tudo aqui, eu vou bom? filtrando aqui. Ei, boa noite, lindona. Tudo Tudo bem? tranquilo e você, querida? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Quero dizer que nós estamos muito felizes mesmo com uma participação de uma pessoa que tem relevância, tem história. Foi citada por mim lá no palestrão em janeiro. Eu nem tinha falado com a senhora ainda e quem diria que hoje em dia eu estaria entrevistando. Então, estou muito Ah, que honrada, bom. muito feliz mesmo da senhora estar aqui A conosco. honra é toda minha, né? A Folha Dirigida faz parte da nossa vida, né? Faz parte de quem está fazendo Aham. concurso, de quem está querendo galgar um lugar melhor. Enfim, a honra é toda minha em poder estar aqui, ajudar. Então, ótimo. Então, assim, Adriana, para quem não conhece, eu fiz uma breve apresentação sua. Acima de tudo, quando anunciamos a senhora hoje aqui, nossa, admiro demais, quero saber um pouco mais a história, quero entender como ela começou. E essa semana a gente está falando justamente da Semana do Foco. Então, nós estaremos trazendo convidados e começando o mês, no dia primeiro, não tinha melhor convidada do que a senhora para poder falar o que é foco no concurso público. Então, assim, diante da sua história, Adriana, pode contar um pouquinho para a nossa audiência como foi ter foco no início da sua carreira até atingir agora? Posso, claro. Eu acho que o meu nome é determinação, né, Olivia? Porque, na realidade, eu sempre tive muita vontade de ser policial. E aí eu termino na época da primeiro grau, né? Não era nem ensino fundamental. Faço o segundo grau, que hoje é ensino médio. E minha vontade de ser policial era tão grande que abri o concurso para carcereiro policial. Existia um concurso de detetive, à Ok. época meio que exigindo aí certas formalidades, meio parado, né, em razão de pleitos judiciais. E abriu para carcereiro. Eu falei, eu vou fazer prova para carcereiro. Na época, esse exigia o primeiro grau, né? Hoje é o ensino fundamental.
E aí, na realidade, o que que acontece? Eu fiz prova para carcereira e fui aprovada nesse concurso de carcereira. Éramos 5, 6 carcereiras apenas em todo o concurso, porque na polícia, né, quando eu entro, isso em 1990, já era um universo masculino, né? Hoje não, você tem um número muito grande de policiais aí, né, da Aham. tiragem, enfim. Mas era, sim, um universo masculino. E aí eu começo, faço academia de polícia e começo a efetivamente custodiar presos. Né? Na época, as delegacias tinham a figura da custódia, né? Essa figura terminou com o advento da delegacia Ok. legal, mas nós tínhamos a figura da custódia e eu tomava conta dos presos. Eu fiquei durante 7 anos como carcereira. Peraí, um instantinho, Lívia, Isso que a senhora caiu tinha tudo. quantos anos na época, Adriana? É por isso que eu uso esse daqui, é mais fácil. É... Não, não tô ouvindo. Que Agora melhorou, agora foi, já tá agora ouvindo. tô, foi o fone que caiu. Tá, você me Ó, ouve? e quando a gente fala assim, a senhora ouça, tá certinho. Aí lá quando a senhora começou como carcereira, lá em 1990, né, no universo bem masculinizado na época, o que mais motivou assim? A senhora sempre quis ser delegada, mas o porquê o sonho de delegada? Olha, eu não sei nem te explicar. Eu já tinha um sonho muito grande de entrar para a polícia. E aí, à medida em que abre para a carcereira, essa coisa falou mais alto. Eu falei, eu vou entrar e vou batalhar para chegar ao ápice, né? Quando eu chego e começo a trabalhar efetivamente como carcereira, eu vejo a figura do delegado de polícia, de uma forma geral, estou falando do cargo. E aí eu via aquelas delegadas, eu falava, gente, é isso que eu quero para a minha vida, efetivamente. Porque eu acho que na polícia tem muito dessa história de você ser vocacionado, entendeu? Existe a segurança do serviço Uhum. público, é óbvio, né? Porque hoje até nem tanto, mas antigamente o número de pessoas, né, que tinha um poder aquisitivo menor era muito grande na polícia. Hoje você vê pessoas aí que têm classe média alta tentando também, que gostam muito da polícia. Mas antigamente eu vim de uma situação muito humilde e, enfim, queria a segurança do serviço público, mas eu queria ser policial. E aí, quando eu entro na polícia, eu vejo o ápice. Ah, eu quero ser delegada. Eu vi aquelas delegadas, que eram poucas até, mas que já representavam. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Tá. E eu saio, termino o ensino médio e começo a fazer faculdade. Só que aí eu fazia faculdade e tirava os meus plantões na custódia. Tirava plantão, assim, tirava o plantão. E como era isso, Olha, eu Adriana? tirava os meus plantões. Como era conciliar isso tudo? Era muito difícil, sabe, Lívia? Acho que a minha vida é marcada assim por muita determinação e tem tudo a ver, né? Até o nome, a Semana do Foco, o Programa do Foco, porque você precisa assim de foco. Eu tinha muita dificuldade porque eu vim de uma família muito pobre. E quando eu começo, eu pegava um ônibus e minha primeira lotação como carcereira foi em Niterói. Eu trabalhei na Polinter Feminina e eu tinha que pegar um ônibus ou então pegar a barca e já fazia faculdade. E já nesse trajeto eu ia lendo. Eu não tinha condições financeiras de comprar livro, Ótimo. e eu pedia livro emprestado, eu tirava xerox, enfim. Então a minha vida sempre foi marcada por muita dificuldade. E eu só tinha uma chance na vida, era estudar. Eu não tinha outra para sair do contexto em que eu vivia sob pena de submergir. Então eu precisava estudar, entendeu? E a senhora morava onde, Eu Adriana? morava no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, numa comunidade até muito carente. Até hoje o Tanque é um dos lugares mais pobres, né, de Jacarepaguá. E para mim era uma dificuldade. Porque a gente fala assim, tanque. Largo do Tanque Tanque. Niterói é o outro. São Largo dois do Tanque extremos. Niterói. E a senhora estava na Suesc, que eu busquei saber, Estudava né? na No Campo de Sueste. Eu Santana. terminei o primeiro grau, tudo Então, no assim, Tanque. Segundo, eu fui fazer em Madureira, no Carmela Dutra, fiz normal. E imediatamente depois fiz prova carcereiro. E aí fiz faculdade. ótimo. E como foi essa preparação? Adriana, porque assim, o que a gente tem mais recebido ao longo das nossas lives aqui, por que nós decidimos fazer por semanas, né? Semana do Foco. Diante de tudo isso que está acontecendo, isolamento social que todos nós sabemos, muitos disseram que perdem o foco. E quando a senhora diz agora, eu só tinha uma chance, que é estudar, talvez para muitos, como já disseram aqui, era a motivação que estava sendo necessária, porque de ônibus ainda vim lendo e no plantão
E era um universo, como a senhora disse, que era muito masculinizado. Existia, além disso, um preconceito pelo fato da senhora ser mulher lá atrás tentando isso? Ou a senhora nunca trouxe isso como bandeira? Não, eu nunca trouxe isso como bandeira. Na realidade, quando eu entro, eu fico durante 7 anos na polícia, eu entro em 1990, né? Eu começo a fazer concurso em 89, em 90 eu tomo posse como carcereira. O número de delegados era muito pequeno, assim como o número de carcereiros, que é o cargo que eu efetivamente ocupava. Então, era cada vez mais distante, não é? A gente olhava, gente, será que eu vou conseguir? Então, eu tinha tudo, eu costumo até dizer, tudo certo para dar errado. Por quê? Porque eu vim de uma família muito humilde, eu não tinha condição de comprar muitos livros, é, eu era mulher, existia um número muito pequeno de mulheres e eu ocupava um dos cargos mais modestos da Polícia Civil. Abaixo de carcereiro policial, só existia o auxiliar de necrópsia. E você, como carcereiro, eu lembro do meu último salário, que foram Ok. R$ 300, você disputar em condição de igualdade, R$ 300. em condições de igualdade com pessoas de dentro, né, que tinham as categorias, né, as classes mais elevadas, e com todos de fora, porque quando a gente está fazendo um concurso, você viaja, né, Lívia? Você vem de todos os estados para fazer o concurso. Aqui no Rio, por exemplo, são pessoas de Sim, todos os sim. lugares, como em outros estados também. E aí você às vezes te apavora um pouco, mas eu sempre fui tão determinada que quando abriu o quarto concurso, que foi o que eu fiz em 97, eu fui a primeira colocada vindo de carcereira. Eita, caiu de novo aqui meu fone. Eu fui a primeira colocada na prova geral, na primeira prova. Então foi aquela coisa. Quantos candidatos tinham, doutora Olha, Adriana? eram muitos candidatos, salvo engano, eram mais de 200 mil candidatos, porque era difícil. Hoje em dia você tem mais, né, concursos. Antigamente não. Você vê, eu estou falando de 97, era o quarto concurso da Polícia Civil para delegados. Tá. Entendeu? Porque antes, na Constituição de 88, acabou com essa coisa, né, de concurso interno e tal. Então era apenas o quarto concurso. Então, quer dizer, eu ocupava um cargo muito modesto. E aí você dá um salto grande como esse, você é carcereiro e passa em primeiro lugar. Eu me recordo como se fosse hoje um auditório da UERJ, e quando eles, o pessoal da academia de polícia, quando eles iam dando as notas, eu era assim, aquela coisa de, meu Deus, eu mereço. Eu estudava 15 horas por dia, Lívia. Sabe? 15, 16 horas por 15 dia, horas por dia, exatamente. independente assim. A senhora, Só nos meus quanto plantões é que eu tempo, não assim, conseguia estudar esse entre, número. entre saiu. Quando lançou a prova, que a senhora decidiu estudar, quanto tempo foi, estão perguntando aqui também, quanto tempo foi que a senhora se dedicou durante essas 15 horas por dia até passar? Cerca de 1 ano e 8 meses Levou quanto fazendo tempo curso a preparatório. preparação? Cerca de 1 ano e 8 meses após a faculdade. Né? Porque eu termino a minha faculdade ainda carcereira, e cerca de 1 ano e 8 meses eu entro num curso preparatório. Inclusive, eu resgatava cheques desse curso, do Bigliotti, que eu falo sempre, um grande ser humano. É o Glioche, Depois sim. que eu Eu passei estudei pela lá, eu delegada, estudei lá também. eu ainda resgatava cheques, porque era tudo muito difícil para mim. Entendeu? E aí você vai dar um salto desse tamanho. Eu me lembro que as pessoas na UERJ, no auditório da UERJ, a UERJ veio abaixo. Porque eu ajoelhei e comecei a chorar. Eu abracei o meu ex-marido e comecei a chorar, porque era uma coisa assim que parecia tão distante, mas ao mesmo tempo eu tinha tanta fé, tanta determinação. Imagina. Eu faço por isso, meu Deus, me ajude, porque eu me ajudo. Né? Porque não é fácil, Lívia, você ver, você tirar 15, 16 horas da sua vida. E eu só não estudava esse período todo quando eu estava de plantão. E aí eu ia para o meu plantão com livro, quando dava um tempinho lá, Que era um plantão de quanto 24 tempo? horas. E aí davam Era um plantão de quanto tempo? 24 horas, a Então a 24 senhora por ficava setenta e 24 duas. horas, voltava para casa e já Já estudava. estudava, eu já vinha no ônibus estudando, né? Eu Porque assim, ia. a gente vê aqui, nós escutamos constantemente aqui, Adriana, na Semana do Foco, por isso que eu falei, a primeira convidada tinha que ser justamente a senhora para falar do foco. Quando a gente vê assim, a pessoa passou para carcereiro, ok, tudo bem que era um salário de R$ 300, mas muitos passam para ter a estabilidade do concurso público e acabam entrando numa zona de Desconforto. conforto porque alcançou ali, pronto, não preciso mais. A senhora disse que sempre quis ser delegada. Mas ao longo desse 1 ano e 8 meses, teve momentos que veio aquele não dá, eu não vou conseguir, Não, eu quero estou sendo largar muito tudo, tá honesta, difícil? não. Não. Tiveram momentos em que eu me sentia muito cansada.
E a minha situação não ajudava muito, porque faltava dinheiro, por vezes eu tinha que fazer segurança, final de semana, em baile funk, e mais não sei o quê, para pegar aquele dinheirinho e conseguir, né, pagar. Eu me sentia cansada, mas desistir nunca, jamais. Nunca pensei em desistir. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser, eu quero ser. E o engraçado é que as pessoas falavam assim, muita gente falava. E aí fica até a dica para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Mas são só 70 vagas. Eu falei, não, são 69, porque uma já é minha. Eu falava muito. Porque eu só quero. É. E isso a gente fala assim, hoje em dia, assim, doutora Adriana, para a senhora ter ideia, hoje em dia a gente fala muito do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o que já estava na agulha, né, para poder sair, e acaba que aconteceu a pandemia, agora o doutor Marcos saiu e é cotado um, enfim. E muitos, pelas situações externas, acabam desistindo do sonho, achando que por ter pouca vaga, eu procrastino ou não vale a pena. E a senhora está dando um exemplo que eu só queria uma vaga. O que a senhora vê hoje em dia, com tanto tempo de polícia, o que mudou em relação à pressão ou em relação à pessoa realmente perder o foco? Da Adriana lá que estudava, para caso o Gabriel decida estudar hoje, né? Eu vejo as lives da senhora lá, os TikTok com seu filho, me divirto aqui. Caso seu filho decida fazer, o que mudou? Das pessoas não conseguirem ter tanto foco como a senhora? É interno? Ou qual a dica que a senhora pode dar para o pessoal que interno, diz que não Lívia. tem essa É determinação? interno, sim. A gente, quando quer muito, tem que ter foco, tem que ter determinação. Eu costumo falar para o Gabriel, aqui para o meu filho, eu tinha muito menos. Ou melhor, eu tinha nada em face do que você tem. Então, eu não admito que você não tenha a determinação que a sua mãe sempre teve. Porque muitas das vezes não basta ser bom. Eu tinha assim em mente. Eu não posso ser boa. Eu tenho que ser uma das melhores. Não é? Concurso é uma briga, Lívia. São os melhores. Então, eu acho que a gente tem que se superar. Você tem que ir além. Então, eu não podia estudar. Às vezes, eu percebo muito as pessoas falando assim, não, eu estou estudando. Aí eu pergunto, mas quantas horas você estuda? O que que... Ai, 5, 6 horas. Gente, estuda mais. A gente está passando, por exemplo, uma época adversa, uma época ruim demais. Eu acho que nós nunca passamos por um momento como esse. Mas eu acho que disso a gente pode tirar algo legal. Aproveitem o tempo, quem pode, é óbvio, né? Que muitas pessoas precisam estar nas ruas, trabalhando, enfim. Mas aproveite o seu tempo para estudar. Eu acho que essa coisa é muito interna. Não adianta você colocar, eu tento exemplificar para o meu filho sempre todas as dificuldades pelas quais eu passei na minha vida, e ele entende isso, graças a Deus é muito bom aluno, e quer fazer direito também, só não quer entrar para a polícia. Ele quer ser Não, ele delegado? diz que quer ser Não. juiz. Quantos anos ele tem, Ele tem Adriana? 16. Ele tem 16. Quantos anos ele tem? 16. Mas 16, ele diz que quer ok. ser juiz, não quer ser delegado, não. Mas assim, mas é interno, não adianta. Eu acho que determinação, não adianta a gente colocar, tem que vir de você. Então, esse negócio de estudar 7 horas, eu cansava de ver, Lívia, as pessoas indo para a praia final de semana, indo tomar aquele chopinho que é peculiar, aquela coisa de sexta-feira. Mas eu me privei de tudo isso. E hoje eu posso fazer tudo. Entendeu? Hoje eu posso fazer tudo. É esse o recado. Ótimo. Aham. Então, você não, a gente não fica, tá todo mundo Pode saindo. fazer Hoje tudo, eu posso né? fazer tudo que eu não podia fazer. Eu tô anotando tudo que a senhora está colocando aqui, porque a gente vai começar a fazer as principais dicas Uhum. no final da live. Porque, assim, a nossa preocupação, a Folha Dirigida e Você Mais Servidor, é justamente para trazer a importância da inteligência emocional, que na época não era nem tão divulgada, mas que hoje em dia faz a diferença. Porque quando a senhora está dizendo agora assim, hoje eu posso fazer tudo, as pessoas não entendem, às vezes, que é durante um momento, Durante um momento que durante um passa, tempo. exatamente. Eu precisava E daquilo. muitos estão deixando assim. Porque a gente vê o seguinte, a senhora já falou aqui, sempre foi determinada, sempre quis ser delegada, só tinha uma chance que era estudar, conciliava. Então, assim, a realidade hoje em dia talvez tenha mais distrações. Instagram, Facebook, WhatsApp. Mas quando a pessoa tem o foco, ela acaba sabendo que ela tem que abrir mão. Do que a senhora abriu mão, além do shopping, durante Eu esse tempo abri da mão, por preparação? exemplo, de ter meu filho mais cedo. Eu tive o meu filho, eu tinha 34 para 35 anos. Entendeu? Eu já era casada, mas eu passava por determinadas dificuldades, tudo na minha vida foi com muita luta.
E eu não podia ter filho naquele momento. Hoje vou fazer 51 anos e meu filho vai fazer 17, né? Eu poderia ter o filho mais cedo? Sim, poderia. Mas eu abri mão disso para estudar, porque eu sabia que uma criança, naquele momento, poderia comprometer o meu sonho. E aí, quando eu tive o meu filho, eu pude dar tudo Ótimo. ao meu filho que eu não poderia ter dado naquele momento. Entendeu? Então, isso, por exemplo, é um exemplo que E eu o que sempre que é dou. para Adriana hoje, quando ela vê assim, saindo do tanque, em tudo contra, né, Tudo. Adriana? Assim, ó, tá bombando, tanto de pergunta aqui como no meu WhatsApp. Eu tô tentando olhar aqui, equilibrando, vou fazer algumas daqui, porque a gente está trazendo, acima de tudo, histórias reais. Não é aquele sonho, a gente vai te aprovar. Não, mas é trazer uma mulher inspiradora, assim, de que começou como carcereira lá atrás e hoje em dia é delegada. A senhora, ao longo desse tempo, passou por várias delegacias, por várias funções na polícia. E como é hoje em dia, Adriana, quando você olha para trás assim, que momentos que da sua carreira como delegada é assim, eu sei que o Túlio quando fez, ele mostrou a O pistola, tour ele é excelente. mostrou tudo. E ele disse: "Eu me orgulho, eu não canso". O que que hoje em dia, Adriana, no seu dia a dia, quando olha para trás assim, fala: "Esses momentos foram os mais importantes da minha vida como delegada"? Olha, eu vou te falar uma coisa que hoje, quando eu sou reconhecida como inspiração, eu tenho muitos seguidores, e até mesmo por isso que eu acho que as pessoas se reconhecem em mim, na minha luta, na minha história de vida. Eu acho que isso me faz ver que valeu a pena. Entendeu? Quando você falou para mim, quando o Túlio me falou, você falou comigo, eu falei assim, pô, que bom. Porque quando as pessoas, quando eu escuto assim, eu leio num comentário, numa postagem, eu sempre gostei de postar muito eu trabalhando, eu com meu filho, no momento de lazer. E as pessoas falam, você é minha inspiração. Eu pegar um Uber e o motorista falar assim, doutora, a senhora pode tirar uma foto para eu mandar para minha filha, porque a minha filha está estudando? Eu fico assim, eu chego a ficar emocionada. Porque a época eu não tinha muito isso. Em Aham. termos institucionais, que eu estou te dizendo, assim, eram poucas mulheres, Tá. e não existia muito essa coisa de incentivo, não é? Meu pai era analfabeto, Lívia. Minha mãe, eu perdi a minha mãe com 44 anos, era auxiliar de enfermagem também. Enfim, eu me vi numa situação que, poxa, sem grana, sem o incentivo que eu precisava, mas eu queria sair dali. Eu não podia ficar ali. Eu olhava ao meu redor, eu morava numa casa muito pobre. Um dia eu fiz uma postagem, inclusive, quando houve esse desabamento, uma enchente que teve aí, que alguém postou que o povo tem culpa, e eu coloco na minha postagem, culpa de quê? Eu sei o que é você pedir a Deus para não chover com medo da sua casa cair na cabeça. E era o que eu passava. Entendeu? Então eu não tinha esse incentivo. Aí você diz, não tinha Zap, não tinha rede social. Não tinha, não, mas tinham outras versões que, para aquela época, também eram coisas que podiam te tirar do foco. Não é? Eu tive muitos amigos que Sim, vieram de onde eu ok. vim, que se perderam no meio do caminho. Não tiveram forças para seguir, seguiram um caminho não muito bacana, entendeu? Então, quando eu vejo isso, quando eu Tá. vejo que eu posso servir de inspiração para as pessoas, eu posso dizer para as pessoas, gente, é possível sim, eu estou aqui. Eu me sinto Ó, lisonjeada. e é legal. Ó, a Cacá tá dizendo assim, ó, eu quero retomar os estudos para concurso, mas antes eu não tinha tempo por conta do trabalho. Mas vendo a sua história, me sinto mais disposto a retomar os estudos. Parabéns, delegada, você é um exemplo. Então, assim, exemplo tá vindo aqui um monte de superação. Graças a Deus. E é isso que a gente traz, assim, parabéns mesmo para a senhora ver. Eu coloquei a senhora na palestra que eu fiz lá, eu nem imaginava, eu queria fazer uma live com a senhora, sabia que eu ia conseguir. E quando eu trouxe de carcereira a delegado, muitos perguntaram assim, como conseguiu? E hoje eu li a sua história, né? Por acaso, a minha mãe que está aqui na live, a Isabelão, falou: pode dizer que você é filha da Isabelão, ela conhece tudo mais. Eu Isabelão, falei, calma, eu vou um chegar pelos beijo, meus. Isabelão, Eu falei, maravilhosa. eu sou filha dela, eu falei, eu vou chegar pelos meios naturais. E lá, quando eu estava na palestra, e aqui, Adriana, perguntaram o seguinte: quantos anos você tinha quando você assumiu o cargo de delegado e o que representou o peso de ser delegada, se é que isso representou, não apenas a concretização de um sonho, mas a responsabilidade, como a senhora mesmo disse, que muitos acabam usando da função pública para obter vantagens, a gente não está entrando no julgamento, mas quando a senhora tomou posse, literalmente,
Como foi para a senhora isso? Agora eu sou delegada, de carcereira a delegada. Eu quando tomei posse como carcereira, eu tinha 19 para 20 anos e 26 para 27 quando eu tomei posse para delegada, né? A época de carcereira me deu um certo embasamento, é óbvio, né? Eu acho que isso faz um pouquinho de diferença, porque eu já conhecia a minha instituição. Mas, assim, é óbvio que completamente diferente. Era um mundo... Uma coisa é você custodiar preso, outra coisa é você decidir se aquela pessoa vai ficar presa, se ela vai ser indiciada, se você vai decidir qual o juízo de valor que você vai ser. Aí você olha e você fala, caramba, eu sou muita coisa. Nossa Senhora, Ótimo. sabe? Aquilo te dá uma certa, até angústia, mas eu já conhecia e isso também me ajudou um pouquinho, eu já tinha contato com outros delegados. Então, tudo que eu queria era assim, quando eu comecei a trabalhar na Baixada. Minha primeira lotação foi em São João de Meriti, lá dos Teles. E Lá dos tinha a central Teles. de flagrante, na época nós respondíamos por 6 delegacias. Então, quando você via, na época era o camburão, né, da PM chegando e presos, aquela confusão, porque a autoridade policial, Lívia, é a primeira autoridade, né, a que o povo recorre. Quando chega em outras instâncias, a coisa já está. Agora, você imagina você ter que decidir acerca da liberdade, né, que é uma das coisas mais valiosas da pessoa, ali, naquele momento. Aí você realmente fica um pouco... Naquele momento tinha assim, Adriana, porque a gente está trazendo assim, nosso e-book até está aqui para o pessoal que quer saber, nós, no Você Mais Servidor, nós estamos criando até um e-book para poder falar justamente das emoções, né? Como controlar suas emoções, para aquele pessoal que às vezes fica ansioso, que dá branco na prova, que eu dá tô branco vendo, no estudo, que de eu tô repente vendo aí. muitos aqui estão colocando. Então, assim, nós colocamos, fizemos um e-book, é de graça, a gente está lá no Você Mais Servidor para poder baixar, para poder entender. Nesse momento, Adriana, como é que você controlava as suas emoções? De O não ter o juízo controle. de valor, de tudo Você isso? está falando que já delegada ou no branco da prova? Em tudo, assim. Eu tô dizendo assim, no momento, a gente está entendendo dois paralelos. Assim, primeiro, a senhora não podia fazer juízo de valor, assume uma delegacia, São João de Meriti, 6 para poder falar. A emoção, ela vem, domina às vezes nosso sentimento, pensamento, e podia fazer alguma coisa errada. Como a senhora fazia para controlar as emoções Existia. Precisa nesse existir um momento? controle. Você não pode se envolver emocionalmente. Isso aí você tem um curso de preparação na academia de polícia. Você aprende, não, é óbvio que isso vem muito de você. Você tem que ter normalmente já um certo controle para exercer determinadas funções, sob pena de você fazer aí, enfim, coisas que infelizmente a gente ainda vê. Mas você faz um curso de academia de polícia. E você faz estágios, né? Eu ainda tinha a meu favor, que eu vivia em Ótimo. delegacia, né? Então eu já sabia basicamente como era. E o que você tem que fazer? Tem que aprender a ter o controle emocional, sim, Lívia. Você, enquanto autoridade policial, você não pode se envolver emocionalmente. Como as pessoas falam muito isso para mim. Nossa Senhora, tem casos assim de estupradores de crianças, de mais não sei o quê. Se eu fosse delegada, se eu fosse polícia, eu faria isso. Não faz, não. Porque aí você tem uma matrícula, você tem um Ótimo. ID, você tem todo um esforço da sua vida. Então você não pode ser criminoso igual àquele, entendeu? Então, quando você não Aham, está na lógico. situação, você, enquanto ser humano, você diz assim, porque se eu fosse, eu ia fazer, ia acontecer. Não, você vai autuar a pessoa em flagrante se ela tiver que ser autuada, você vai indiciar, você vai pedir uma prisão, porque você aprende a fazer isso. Você não pode, você imagina, você Ótimo. Na Cadepol, né? Depois que passa, vai para a vai, Cadepol para fazer durante e o período no treinamento da isso, Cadepol. mas Isso. a experiência também, e aí você vai vivendo um plantão de cada vez, porque quando você entra, você já não assume logo uma delegacia, você tira plantão primeiro, lá em Vilar dos Teles eu tirava plantão. Então você vê N situações que realmente impactam no sentimento, no emocional, você não pode se despir da tua condição de ser humano. Né? Você é ser humano, mas você tem que respirar e Ótimo. manter o controle. Eu vou fazer dessa forma, porque a lei me obriga a fazer isso. E aí você tem que parar para pensar. Ótimo. Eu estudei a vida inteira para aplicar. Eu Aqui, sou operadora de direito, eu não estou aqui para fazer justiça pelas próprias mãos. Eu tenho que aplicar a justiça que eu ótimo, aprendi, não é? E quando a senhora está dizendo aqui, olha, a Rosa está dizendo que ela se formou em Direito com 49 anos e que a inspiração dela foi a senhora para Oh, meu Deus, concluir a eu acho isso faculdade de Direito com maravilhoso. 49. Estão dizendo aqui, ó, tá dizendo que vida sofrida, exemplo de vida, olá, boa noite.
tudo pode naquele que me fortalece, né? E estão perguntando assim, a Lima Silvina está dizendo assim, acho que em todas as profissões tem que ter controle emocional. Ela é pedagoga e às vezes parece que ela está secando o gelo. Como é hoje em dia, Adriana, diante da tua carreira, a senhora estava até pouco tempo atrás na 16ª DP, eu pude ver hoje que a senhora está querendo galgar voos maiores, eu tenho certeza que vai fazer a diferença, se assim realmente for à vontade, então... Eu tenho certeza que tudo tem um tempo certo, acima de tudo existe tempo de Deus. Então, assim, hoje, quando a senhora vê a quantidade de mulheres que a senhora inspira, a vontade das pessoas de alcançarem patamares ainda maiores, a senhora já disse que isso é o que motiva a receber tantas mensagens aqui. O que a senhora pode dizer para essas pessoas assim? Eu tenho branco na hora de estudar. Eu já tentei um concurso e desisti. Eu não passei. Tanto é que ao longo dessa semana nós vamos trazer a doutora Natasha Oliveira, que era inspetora e hoje em dia também é delegada e é professora, para poder trazer a simplificação do direito penal. Para essas pessoas que estão colocando apenas barreiras, eu não consigo, não dá, é difícil. Não, O gente. a senhora pode dizer, além da determinação, assim, de acalmar, se é que é possível nesse momento, aquelas pessoas que vinham numa pegada assim de estudo muito grande, congela concurso, vai ter concurso, troca chefe de polícia, não troca. Não, gente, mas Qual a na mensagem que a minha senhora pode? A época, gente não está Lívia, terminando, mas estão recebendo na muito minha aqui. época isso acontecia também. Eu te falei que quando eu terminei o ensino médio hoje, né, na época do segundo grau, existia um concurso, eu já poderia ter feito concurso para detetive na época, mas existia um concurso que estava parado, tinha muita gente subjúdice e tal, e abriu para carcereiro, eu resolvia fazer. Então, o que eu estou querendo dizer é que não pode desistir. Trocou o secretário, o Marcos Vinícius, manda um beijo para ele, bateu um bolão aqui na polícia, foi um excelente secretário de Polícia Civil. Ele plantou sementes, ele no discurso dele, na rede social dele, ele diz isso, ele plantou sementes e isso vai acontecer, gente. Ele se dedicou, o governo do Estado também, com todo o apoio do governo do Estado, o edital está para sair, isso não modifica, não impacta em nada. As pessoas passam por aqui, ele teve uma belíssima trajetória, mas o planejamento vai continuar. Daqui a pouco vai entrar um outro secretário nos próximos dias, ou vai manter esse que está, e vai dar seguimento. Podem ter certeza. E é fundamental, a senhora tá falando isso, porque no dia que o Moro estava saindo, nós tínhamos uma live marcada às 5. E acabou que o Bolsonaro fez o pronunciamento. E as pessoas que estavam na live falaram, vocês decidem fazer live com o pronunciamento do Bolsonaro. Falei, ok, é importante, desliga e vai assistir o Bolsonaro. Agora, o que isso tem a ver com o teu sonho nesse momento? Porque o Moro saiu, não vai ter mais concurso público. O Moro não é chefe do planejamento, ele não é o que manda no orçamento. Diante disso, estão previstas 864 vagas. Desde técnico de necrópsia, inspetor, investigador, e desde 2004 que não tem concurso de segundo grau. Existe uma demanda realmente, doutora Adriana? Eu sei que não é da sua, assim, de policiais hoje em dia no Rio de Janeiro. Porque há pouco tempo eu estava à frente de uma unidade, a Polícia Civil sofre com efetivo, muita gente se aposentando, os concursos não estão acontecendo, e por isso a necessidade. Porque quando a gente fala em concurso, o Marcos Vinícius deu o pontapé inicial, e aí com o apoio do governo, enfim, de toda uma estrutura, mas isso é a instituição. Nós estamos aqui, hoje, por exemplo, eu estava na 16 há um tempo atrás, eu vou te dar um exemplo. Deixei vários inquéritos em andamento, eu saio da 16, é óbvio que a pessoa que me substituiu continua, vai dar um andamento. Então, isso é instituição, gente. Ótimo. O secretário saiu, fez um belíssimo trabalho, entra outro, mas isso já é um projeto, o edital já está por sair. Não vai impactar em nada. Na sua época também acontecia isso, Adriana, de especulações. E como era o seu controle emocional naquele momento? Porque a gente está falando justamente de emoções, que parece que, assim, hoje, até por conta das mídias, escuta aquilo, aí acaba seguindo o que estão dizendo. Aí, assim, fica um monte de apagador de sonhos, gente, como se tivesse a capacidade. Foca no concurso e não dê ouvidos a boatos, a central de boatarias, a quem diz que alguém falou. Não, o concurso vai acontecer porque é uma necessidade da instituição. As pessoas mudam, a instituição continua. Então, não tem. O Marcos Vinícius, ele foi claro na rede social dele. Ele começou a plantar semente e isso aí vai adiante. Eu queria acalmar as pessoas que estão esperando esse concurso. Esse concurso vai acontecer, gente. Não desistam. Esse concurso vai acontecer. Quando a senhora fez
Quando a senhora fez, doutora Adriana, disse que tinham 200 mil candidatos, mais ou menos, e a senhora Primeira passou colocada. nas Eu cabeças. passei, Lívia. Primeira Passamos colocada. assim. Isabelão sabe dessa história. Eram 70 vagas, né? Na primeira prova, no provão, era prova geral e prova específica, a segunda. Passamos 6 pessoas com 70 vagas. E eu a primeira colocada. E aí 12 entraram com recurso, pessoas que estavam faltando o mínimo, né? Que as questões foram reconsideradas imerecidamente. Ficamos 18 num concurso que abriu com 70 vagas no edital. Sobraram vagas no concurso. Então, E costuma acontecer isso, né, oi? Adriana? Costuma acontecer Acontece. muito isso, né? As pessoas se preocupam muito com a quantidade de inscritos, mas não se preocupam que elas têm que fazer o melhor para aquela vaga dali e acaba sobrando Exatamente, vaga. eu vou dar uma E dica. diante desse cenário, Não pode se preocupar. o Tiago está dizendo assim, sabendo... desculpa só cortar assim, o Tiago está dizendo o seguinte, ó, sabendo que as empresas de cursos preparatórios vêm crescendo absurdamente e algumas com preços bem elevados, o que a senhora pode dizer para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso e também está dando parabéns para a senhora aqui? Olha, eu também não tinha condição não, mas eu dava um jeito, eu pedia para o Glioche segurar meu cheque. Eu pedi o dinheiro emprestado, eu fazia segurança em baile funk para complementar. Eu não, mais nada, a gente não pode pensar assim, olha, eu estou cansada, eu não tenho dinheiro. Quando você quer, deixa tudo de lado e vai, segue o seu sonho. Tem que seguir o sonho. Ah, porque o concurso está demorando. Na minha época também, de uma prova para outra, era uma expectativa, aí ficava um candidato ligando para o outro, vai sair agora, não vai sair. Fazíamos comissões, isso sempre existiu. Comissões para pressionar o governo, Ótimo. para agilizar, isso sempre existiu. Na minha época, antes, vai existir sempre. Mas, enfim, vai existir o concurso. Isso é fato, isso você tem que colocar na cabeça. A Bárbara pergunta, povo, então é ter foco. Lembrando que essa semana é a semana do foco, nós vamos estar aqui. Hoje é com a doutora Adriana, inspiração aqui pra gente, para estar trazendo como ela conseguiu de carcereira até delegada, diante de 200 mil candidatos, ela passou em primeiro lugar, sobrou vaga. Uma pessoa que está seguindo aí cada vez voos maiores, ela está falando de determinação, de foco, do controle emocional. Então, assim, para você que está pensando na boataria, essa boataria já acontecia lá na época dela. Já acontecia. E eu posso aqui ratificar. Isso não vai, a saída do Marcos Vinícius não vai impactar. Fez o belíssimo trabalho, plantou a semente. E esse trabalho vai ter solução de continuidade, porque a Polícia Civil falece de efetivo. Hoje nós trabalhamos com um efetivo muito reduzido. Entendeu? Então, a sensibilidade para isso, quer dizer, a gente tem que prestar serviço à população. A Polícia Civil está sofrendo muito, não só com a tiragem, né, que são os inspetores, oficiais de cartório, investigadores, mas como com delegados também. Então, esse concurso em algum momento vai acontecer. Eu só peço para que as pessoas não fiquem pensando nisso. Ah, mas agora vai demorar porque mudou. Não, gente, concurso vai acontecer. Vamos aproveitar o tempo. Que, de repente, demore mais um mês, 2 meses, 3 meses, é o tempo que você tem para estudar. Ótimo. Aqui, ó, doutora Adriana, para a senhora ter exemplo. Só da senhora já ter falado isso com relação a não desistir, que vai ter o concurso, aqui todo mundo, muito obrigada, eu precisava ouvir disso, eu precisava ouvir isso. Muitos estão dizendo que não vai ter concurso tão cedo, então desanima. Naquela época, a senhora disse que não se permitia sequer ouvir. Eu não ouvia. Né, com relação a essas ligações. E agora estão perguntando aqui, doutora Adriana, como é que a senhora fez quando, olha, em relação à parte física? Na atividade física, a gente vai estar até com o Elon, que faz a bateria. Muitos acabam esquecendo que é eliminatório a prova física, não é isso? Pelo que eu saiba lá. E muitos deixam para o final. O que a senhora pode dizer para os que querem realmente passar para investigador, inspetor, tem que se preocupar sim com a prova delegado? física. Eu lembro que ali no tanque tinha um bombeiro, um corpo de bombeiro. Como eu não tinha dinheiro para estar pagando preparador e tal, eu ia ali, na época, eu não sei nem hoje quais são os testes físicos, né? Mas existia aquele salto em altura, distância, corrida, subida em corda. Não, agora são corrida, não tem nem subida em corda. Você está vendo que na minha época era mais difícil, eu consegui. São 2 quilômetros, são 200 metros, assim, tem 12 minutos. 12 minutos são 2 quilômetros, um tiro, na minha época, 2 quilômetros. 2 quilômetros em 12 minutos,
aí tem o tiro, tem a flexão, tem a abdominal. E o que vai estar conosco, o Elon, que é do Corpo de Bombeiro, ele diz: as pessoas tendem a deixar para o final e chega na hora e não conseguem nem fazer uma flexão. Não, não pode Estão deixar para o perguntando aqui, final. como foi a sua preparação? Eu me preparava, a princípio eu fui, bati lá no Corpo de Bombeiros, e eu tenho muita vontade até de rever esse bombeiro, era o Sargento Bonfim, à época, eu nunca mais vi, e ele me ajudava, ele tinha uma paciência, e aí eu corria na rua, aí ele me ajudava, porque tem que ter técnica, tinha corda à época, salto em altura, salto em distância, e aí depois eu consegui fazer um curso também, que era do Bandeira, que era um policial civil, bem senhor já, mas que dava aula. Eu acho que as filhas dele também entraram para a polícia, a Cláudia e tal, e a gente treinava. Então eu estudava e tirava uma vez, duas vezes por semana, no final de semana, para ir. Pegava um ônibus, ia para o Grajaú, não é? Porque tinham coisas que eu não podia fazer no bombeiro, eu ia para o Grajaú para fazer. E ali nós corríamos no entorno do Ótimo. Maracanã. Então, quer dizer, pois Tá. é, e eu conciliava isso, porque não dá para você focar. E até a academia é eliminatório também. Eu fiz uma live com a diretora da academia, com a doutora Renata, e ela disse que era eliminatório também. Então, é importante também dizer que não dá para relaxar na academia de polícia. Entendeu? Só que é óbvio que Tá é uma ótimo. situação mais tranquila. Você já passou no concurso, você não vai perder. É difícil, né? O aluno que. Só se você deixar mesmo, é Lá na muito hora. difícil. Mas você estuda ali, aquela coisa que eu estou te falando do controle, você tem várias aulas ali. Eu, na época, eu tive prática de serviço, prática cartorária, entendeu? É, teve um determinado momento que teve psicologia também. Hoje eu não sei bem como vai sair no Ótimo. edital. Mas assim, você tem todo um preparo e você tem que se preocupar com aquilo também. Muito embora seja muito difícil a reprovação, porque, pô, imagina você passar por isso tudo e chegar na academia e fraquejar. Não dá, né? Fraqueja. Estão perguntando, Adriano, o que significa o 333 do seu Instagram? O 333, o Gabriel arrumou esse número, porque o número do meu filho tinha que se arrumar um Instagram para mim. Adriana Belém 333, porque o dele é Gabriel Tá? Belém 111. E veio do nada. Aí um dia Ótimo, porque estão eu vi a perguntando. coincidência que o meu telefone termina em 33 também. Entendeu? Falei, o 333 Tá? está muito assim na minha vida, muito vivo na minha vida, né? Mas foi da cabeça do meu filho, nada a ver. Ótimo. Tá. Perguntaram se era em relação à pistola, em relação Não, a não, isso, porque não o tem dele nada é a ver, né? 111, Gabriel Belém 111, aí ele colocou o meu Tá. 333. O Marcos está perguntando qual a dica de estudo que a senhora pode dar para os candidatos. A dica de estudo é estudar. Foca, gente, determinação. Estude, sente, tem que tirar um tempo. Você quer ver uma coisa? Eu, antigamente, não escutava música. Na época do Glioche, eu levava aquele gravadorzinho emprestado, até que eu não tinha grana para comprar, com um fonezinho de ouvido, e eu não ouvia música. Eu, Tá? quando vinha de ônibus, eu colocava aquilo ali, eu lia, eu não sabia, eu fiquei quase 2 anos da minha vida sem assistir a televisão, porque eu foquei naquilo ali e eu queria estudar. Eu estou te falando, eu ficava 15 horas quase. As pessoas falam, você vai enlouquecer. Eu falei, não, eu vou passar. Então a gente não pode estar perdendo tempo. Quando Ótimo. as pessoas começam a falar, porque vai demorar, porque não sei o quê, você já está perdendo tempo dando ouvido a isso, gente. Eu estou falando, o concurso vai acontecer sim, porque é uma necessidade da instituição. Não é das pessoas que passam pela instituição, como eu, como Marcos Vinícius. É uma necessidade institucional. Então vai acontecer. Ótimo. Aqui estão perguntando, doutora. Estão perguntando, doutora Adriana, a senhora como exemplo de profissional para todos nós. O William está perguntando. Exemplo de profissional e pessoa. O que diria para os maus policiais? Eu sei que não tem muito a ver com foco, mas acontece que se é pergunta, a gente vai tentar responder aqui, embora sem juízo de valor, se é que pode falar alguma coisa aqui, né, Adriana? Eu vou te falar uma coisa, Olivia. Eu vim de uma história em que, para mim, foi tudo muito difícil. Então, eu fico muito triste quando uma pessoa chega aqui, às vezes com tanto sacrifício, e você sabe que a polícia é uma linha tênue. Não é? O nosso convívio é com o Sim. pessoal do bem, com a sociedade, e com aquele que vive à margem da sociedade. Você tem que ter sua bandeira, entendeu? Então, eu fico muito revoltada, eu fico muito decepcionada quando eu vejo um policial se envolver em prática criminosa. Eu tive um problema, e não vou falar aqui porque eu me sinto muito à vontade, agora na 16, quando eu entreguei a delegacia, porque eu entendi que eu estava fazendo um excelente trabalho. Quando tudo aconteceu, se eu tinha algum policial ali
que estava arguido de suspeição, eu deveria entregar a delegacia para que as investigações fluíssem de uma forma isenta, entendeu? Para que houvesse lisura. Ok. Então, a decisão foi Lisura, não ter a decisão facilidade, foi tá? minha, Foi entendeu? sua. Eu não esperei, eu não, o Marcos Aham. Vinícius não me tiraria, a decisão foi minha de entregar. Então, eu acho que se você chega aqui, você tem que saber que você veio. O destinatário da atuação é a sociedade. Então, me entristece muito eu ver policiais envolvidos em prática criminosa. Isso é uma coisa que realmente me incomoda muito. Ótimo. Estão perguntando aqui, doutora Adriana, se é exigido prática jurídica para esse concurso, Para especificamente. A gente não delegado de sabe ainda, porque o edital polícia, ainda não sabe. nunca Para houve, não. delegada, Tem para magistratura, para delegado de polícia, nunca ótimo. houve. Isso não. O J. Tosto está dizendo qual o maior desafio que a senhora enfrentou ao longo de toda a sua carreira? Ao longo da carreira, foi me tornar quem eu sou, passando por tantas dificuldades na minha vida. Eu acho que eu me superei. Eu me superei. Ótimo. Estão dizendo aqui, doutora Adriana, assim, muito assim, delegada treme terra, honestidade é tudo, honestidade, honesta, lisura, pelo amor de Deus, isso é lá no finalzinho a gente vai deixar aqui que não tem problema, pelo amor de Deus, a senhora afinal vai vir a candidata a algum cargo público, isso a gente pode deixar depois. Estão dizendo que a senhora é muito leal, orgulho. E estão perguntando assim, a Miriam está perguntando por que tem alunos quando entram na Cadepol acham que já são policiais, mas eles têm que ter em mente que é meio caminho andado. Por que acontece isso? Que quando a pessoa passa e tem que fazer a Cadepol, quanto tempo leva entre passar para o concurso, fazer a Cadepol e da Cadepol tomar posse? Depende da necessidade, né? Enfim, isso é uma decisão na realidade que isso transcende a polícia. Essa coisa da posse, isso vai do governo, do estado, né? Às vezes você existem concursos que não demora quase nada, você passa no concurso, faz academia, geralmente para você fazer academia não demora muito. Da academia você fica naquela coisa daquela angústia, né, de tomar posse logo. Muitas das vezes isso demora um pouquinho, mas aí não depende da polícia instituição, né? Porque quem dá posse não é a polícia civil, né? É o governador, enfim. Isso depende de uma série de fatores acima da Secretaria de Polícia. Mas eu acho que diante da necessidade que se impõe, e eu volto a falar aqui até para inspirar, para motivar essas pessoas. Gente, a necessidade está muito grande, as pessoas estão se aposentando, os concursos não estão, a gente tem que já tem um tempo que não tem concurso para a polícia, e a gente... desde 2004 que não tem concurso para segundo grau, segundo grau, exatamente. Agora vai ser o de segundo grau. O Marcos Vinícius, né? às vezes, chegava a falar para mim vários processos de aposentadoria sobre a mesa, entendeu? Então, você tem que repor, você tem que recolocar. E isso é institucional, isso independe de quem vai estar ali na direção, na estruturação. Isso aí vai acontecer. Ótimo. O Jordão está perguntando como é se sentir tão vitoriosa, Adriana. Eu me sinto vitoriosa, eu tenho orgulho de mim, porque eu olho para trás e vejo assim, de onde eu vim, e eu achava tão distante, sabe, Lívia? Muito embora quisesse muito embora acreditasse. Quando você me fez uma pergunta, que eu não sei se eu complementei, quando eu tomei posse, eu só chorava. Eu falei, caramba, eu consegui. Porque eu lutei tanto para que aquilo acontecesse, entendeu? Que eu acho que minha maior vitória foi essa, eu consegui me superar. As pessoas falam, porque você é uma delegada, é uma das mais conhecidas. Eu sei que, até pelo que eu faço, né? Eu me debruço no trabalho, as pessoas reconhecem em mim. Poxa, a doutora trabalha. Aí dizem assim, não, onde ela vai, caramba, tudo acontece. Não, acontece em todos os lugares. Ela resolve, mas tem um monte aqui dizendo o seguinte, essa mulher é maravilhosa demais, ela resolve, hashtag ela resolve, chama ela que ela resolve. É verdade. Eu vou passando aqui, e estão dizendo, inclusive aqui perguntando, doutora Adriana, se, assim, o concurso Polícia Civil está dizendo, a doutora Belém foi cogitada para ser secretária de Polícia Civil. Procede ou não procede? Não, eu tenho outros projetos. Não procede, não. Ótimo, mas estão aqui. E perguntaram aqui também, três pessoas perguntaram qual era o seu maior sonho quando era criança? Ser policial. Eu já criança sempre foi. Eu via aqueles filmes da Kate Mahoney, à época, eu era adolescente, eu ficava olhando, eu via aquilo ali, eu sempre quis ser policial.
Por isso que abri o concurso para carcereira, eu nem Ótimo. aguardei o de detetive terminar e abrir outro. Eu já fiz, eu fui embora, eu já tinha segundo grau quando eu fiz a prova para carcereira, que se exigiu o primeiro somente. Mas o meu sonho, a minha ânsia era Olha tanto. só, para a senhora ter ideia. Tá todo mundo dizendo inspirador, inspiração, É isso que poderosa, eu te somos falo, todas é. Belém. Eu não sei se é votação já aqui, ó, delegada, somos todas Belém. O Tiago está perguntando aqui se quando depois que o candidato ele é aprovado, se ele consegue trabalhar na área de formação. Por exemplo, formado em informática, trabalhar em alguma delegacia especializada ou existe a famosa peneira? Não, você consegue, não é assim. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm informática, que trabalham em informática. Então, não há como você colocar todas as pessoas, até porque cada delegacia tem a sua demanda. Mas você consegue sim, é a mesma coisa que nós Ótimo. temos a delegacia do turista e se aproveita muito quem fala uma outra língua, porque não é muito normal. Muitas das vezes você na delegacia, na Tá. DEAT, você atende a vários turistas na Zona Sul. Então, o normal, às vezes, são os delegados, os dirigentes, levarem para ali pessoas que falam fluentemente. Isso é uma coisa bem natural na polícia. Só não dá para colocar todo mundo, é óbvio, né? Porque daí você tem muitas Ótimo. pessoas. O, o Marcos está perguntando qual era a maior dificuldade de matéria que a senhora tinha durante a preparação. Matéria. Ah, eu não gostava muito de direito constitucional. Eu sempre gostei muito de direito penal, processo penal, administrativo, mas constitucional era uma coisa assim. Nossa, era chato. Eu achava chato estudar, mas tinha que estudar, né? Porque provava. Mas eu achava. Mas eu não tinha muita dificuldade. Engraçado. Você, quando você faz o que você gosta, você faz com muita vontade, você vai. E outra coisa, Lívia, você sabe que Então, eu nunca gostei muito. As pessoas têm essa mania, por exemplo, eu não sei agora, mas na minha época eu tinha o provão, né, a prova geral, e a segunda fase, que era a prova específica. Sair da prova, aí fazia aquele bolinho na porta do colégio, enfim, da faculdade onde você fazia, e começa a se discutir. Você acredita que eu saía dali? Eu lembro que no meu provão eu saía e ia para casa estudar para outra, sem saber se tinha passado na primeira. Porque você sai dali meio louco. era o foco, né? Perguntaram até aqui. Estão perguntando aqui do tema. O tema é justamente o foco, porque acabou que a senhora colocou assim: eu vou chegar, não vou Exatamente. me Você distrair. imagina se eu vou Não é? sair, eu lembro como se Ó, fosse hoje, eu fiz a primeira prova, aí as pessoas formam um grupinho e ficam discutindo questões. Se você for se envolver com aquilo, você vai achando, vai para casa achando até que você errou determinadas questões, que às vezes quem está certo é você, ótimo. entendeu? Então eu saía. Muitos estão Ah, falando. Muitos estão falando, Adriana, aqui com relação ao limite de idade. Se 38 anos é velho, se 43 anos é velho para poder tentar passar por a prova da polícia. Se tem. Porque assim, é tanto, depois eu sugiro até que a senhora veja a live, porque assim, está sendo, ó, você é um exemplo, inspiração, a senhora é um por isso que eu exemplo, te falei, que isso tudo eu aquilo acho é. muito bacana, sabe? Eu acho muito bacana o reconhecimento. Adriana, eu sou sua fã. Excelente, manda um abraço para o Búzios. Tem dizendo que pai já trabalhou com a senhora. Então, assim, isso é para mostrar realmente o quanto é Uhum. real. O significado, assim, eu alcancei, eu vou focar nela, eu vou mirar nela. Para todos que estão colocando possíveis perdas nesse preparo, Adriana, para o pessoal que está chegando aqui dizendo somos todos Belém, acreditando como história de inspiração. Faltando aí 4 minutos, Que infelizmente, para a nossa pena. live. A senhora, mas eu vou chamar de novo a senhora aqui, com certeza. O que a senhora pode dizer para o pessoal assim? A senhora já falou bastante, já trouxe a sua história, sugiro que vocês assistam, vai estar salva aqui no IGTV. Para todo mundo que está assim, dizendo você é um espelho, eu estou estudando por conta. A senhora trouxe refrigério, trouxe calma para a gente, mulheres no poder, mulheres em todas as esferas. O que a senhora pode dizer para a nossa audiência aqui, quase 152 pessoas, muito mais já passaram ao longo, para que nesse momento elas sigam estudando, tendo foco, Gente, doutora tenha Adriana? foco, não ouçam essas coisas que não vai ter. O concurso vai acontecer sim. Se demora 1 mês ou 2 meses, em algum momento vai acontecer. Tira disso uma coisa boa, porque vai ter, eu estou afirmando isso
porque a instituição precisa de vocês aqui, que venham, que fiquem vocacionados, porque a polícia é um sacerdócio. Isso aqui é muito bom. A Miriam está aí, a Miriam trabalha comigo. Vou mandar um beijo para a Miriam, que é a inspetora que trabalha comigo também, minha brother. E desculpa, tá, Lívia, mas eu tenho um grupo de seguidores todos. Nada, meu pode grupo falar. dando aí uma moral também. Seu aí. E eu fico muito feliz em servir de inspiração para vocês. Gente, que fique a dica aqui, por favor, não desistam dos sonhos de vocês. Eu estou aqui prova viva disso. Eu não desisti, eu passei por tanto sufoco, até por muito mais sufoco de muita gente que está aí hoje numa situação melhor, e estou aqui. Entendeu? Então não desistam, por favor. Me chamem no Insta, no direct. Eu estou cansada de receber, viu, Lívia, mensagens, as pessoas já não desistem, por favor. E outra coisa, Lívia, concurso a gente faz até passar. A gente não faz concurso para passar. Eu vi que uma pessoa falou aí, eu fiz o primeiro, não consegui, faça o segundo. Você estudando, você vai conseguir. Concurso Ótimo. a gente faz até passar. Entendeu? E fica esse meu apelo. Estão dizendo assim, pode falar aí, porque eu tô assim, gente, obrigada, cada um. Eu vou deixar que a senhora conclua aí, porque tá todo mundo dizendo inspiração, inspiração, inspiração. Pois é. Fala pra gente, Adriana, inspiração, como é ser essa mulher inspiradora? E o recado para todos, parabéns, que Deus te ilumine. Eu espero que todos sigam apenas o que a senhora está dizendo. Faltam 2 minutinhos aí, pode dar. Vamos tirar uma foto só aqui. Vamos. Eu vou voltar com a senhora aqui, vou fazer o convite, mas a senhora pode agora ir encerrando, lembrando que tem e-book, a live vai estar salva no IGTV. A senhora pode encerrar aí, falando o que a senhora quiser, que estão dizendo o seguinte... Manda um oi para Manaus, fala pra gente para não desistir. Muito obrigada. Que live, excelente conteúdo. Parabéns, ótimo. Eu não sou jornalista, não, amor. Inspiração sempre no dia que ser delegado. Então seja, gente, não desista. Não, nunca desistam dos sonhos de vocês. Eu estou aqui, eu sou prova disso. É possível sim. Não, tire para todas as dificuldades, substitua por combustível. As dificuldades que eu tinha, que eu acredito que muita gente tenha, também para mim servir de combustível. Diz assim, eu vou conseguir. E não dê ouvidos a outras coisas, não. Eu vou conseguir e vão. Serão muito bem-vindos aqui. Amém. Amém. Muito obrigada, doutora Adriana. Eu, em breve, vou convidar a senhora novamente. Para quem estiver aqui, quarta-feira a gente vai estar de novo, 8 horas da noite, falando de PNL. Em breve eu vou fazer o convite para a doutora Adriana, essa inspiração para todos nós. Que Deus abençoe, Adriana. Muito obrigada por ter contribuído aqui conosco. Obrigada. Vou trocar daqui a pouco assim que terminar. Fique com Deus e boa sorte e sucesso que eu vi aí no Instagram pelos novos projetos. Eu quero agradecer também o carinho todos. de cada um aí que me elogiou, de cada seguidor. João tá aí também. Obrigada, gente. Muito obrigada. E eu me sinto muito feliz em poder ser a inspiração de cada um de vocês. Beijo, Adriana. Beijo, fique com Deus, tá? Deus beijo te abençoe. Grande. Obrigada, beijo, querida. meu amor. Tchau, tchau, Gabriel. Sua mãe inspiração aqui, ó, para todos, tá bom? Próximo vai ser você para me ensinar TikTok. Sim. Beijo, Adriana. Fica com... E para vocês que estão aqui, gente, lembrando que o Instagram vai encerrar, mas no nosso, lá no Você Mais Servidor, tá o e-book grátis para poder te ajudar no controle das emoções. Estamos na Semana do Foco. Hoje foi a doutora Adriana. Quarta-feira é o Ricardo Cavalcante. Sexta-feira, no YouTube, doutora Natasha Oliveira, falando de Simplificando o Direito Penal. E no sábado vai ter uma mentoria diretamente comigo, com ferramentas para te ajudar a ter foco. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Adriana. Beijo, gente. Força e fé, foco. Sucesso. Obrigada. Sucesso mais ainda. Beijo. Beijo, Lígia. Beijo.